Bom, então, vamos começar, gente. Mais um Redação Aberta, né? Para quem não conhece, o Redação Aberta é um evento que a gente realiza todo mês aqui, né, nós, para falar de temas que são pertinentes ao jornalismo e também, ao mesmo tempo, à sociedade, aos momentos que a gente tem vivido enquanto grupo, enfim, enquanto pessoas que estão construindo, né, um futuro juntos aqui. E dessa vez, esse é o 26º Redação Aberta, a gente vai falar sobre distribuição jornalística, o que para a gente aqui na Enóis é super importante, porque quando a gente pensa a produção de conteúdo, a gente costuma pensar somente a parte de fazer, né? E aí, já introduzindo um pouco dos conhecimentos que Gabi, que é nossa analista de distribuição, vai trazer aqui para a gente, ela sempre fala que a gente deve colocar a distribuição no começo de todo o planejamento de conteúdo que a gente vai fazer, porque isso vai definir o alcance que a gente vai ter, em quem a gente vai chegar, né? E tudo isso vai estar num guia de distribuição jornalística que Gabi escreveu e que a gente vai lançar no final desse mês. Então, eu convido vocês também a seguir as redes da Enóis, a ficar acompanhando o nosso trabalho e principalmente o trabalho de Gabi, porque a gente vai estar divulgando várias metodologias de como, né, distribuir os conteúdos jornalísticos. Mas, sem mais delongas aqui, eu vou chamar a Gabi, né? Hoje a gente vai ter a Gabi, que é a Gabriela Mesquita, que é a nossa analista de distribuição, e a Priscila Souza, né, que trabalha aí na área de marketing, já passou, enfim, já trabalhou com grandes contas, e também trabalha na parte de distribuição, né, sobretudo distribuição digital, e vai trazer esse conhecimento aqui também para a gente. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, bem-vindos, e Gabi, vai lá. Bom dia, gente. Tava pensando aqui, eu acho que eu vou começar esse papo de fora para dentro, assim, falando especialmente com quem chega aqui a primeira vez, né? Ou no assunto pela primeira vez. Alice, você consegue compartilhar a tela? Alice vai colocar um compartilhamento só para guiar mesmo essa capa. Peraí, que eu vou ter que diminuir aqui, pegar a tela toda aqui. Bom, primeiro eu vou contextualizar um pouquinho do que é esse espaço, por que a gente vai falar disso aqui hoje. A distribuição jornalística, ela sempre esteve presente na Enóis, desde que a Enóis existiu, com a Nina, com a Simone, com a Amanda. Ela é uma metodologia sempre aplicada em todos os projetos e os produtos que foram feitos aqui. Nesse ano, pela primeira vez, a gente olha para toda essa distribuição jornalística que ocorreu em todos esses anos, faz uma análise, que é esse cargo que eu acabo ocupando, faz uma análise de tudo que aconteceu até agora em relação à distribuição jornalística, registra e cria metodologias a partir disso. Então, a ideia é que a gente consiga registrar essas metodologias para que a gente consiga fazer com que elas cheguem às pessoas e fazer com que as pessoas utilizem cada vez mais a ferramenta de distribuição jornalística, que, conforme a gente for conversando aqui hoje, né, e muito também com a presença da Priscila, trazendo para a gente uma percepção da distribuição jornalística digital e uma coisa que a gente tenta o tempo todo interseccionar as produções físicas que a gente faz com o digital. Então, essa conversa vai ser pela primeira vez também em um espaço em que a gente vai ampliar essa discussão de uma maneira que a gente ainda não tinha feito antes, né? Então, para registrar essas metodologias que eu venho olhando e conversando, que eu venho entrevistando as pessoas da Enóis, a gente vai ter um guia metodológico de distribuição jornalística, de livre acesso para os jornalistas, comunicadores, veículos, coletivos que quiserem aprender sobre essa ferramenta, e aqui o que eu vou falar é justamente compreender o quão complexo e revolucionário é a gente trazer isso para o nosso jeitinho de fazer comunicação, de fazer jornalismo. Aqui eu coloquei uma citação de Amanda Hara, chiquérrima, porque eu acho que eu acho muito bonito quando a gente para de pensar no jornalismo enquanto indivíduo, enquanto somente a pessoa que entra para fazer jornalismo e quer mexer uns pauzinhos ali para fazer as coisas serem um pouco mais representativas ou diversas ou
mais informativas, enfim, o que seja que cada um entra ali para fazer o jornalismo. Então, a gente parar para pensar que o jornalismo também é uma possibilidade da gente criar uma comunidade, trabalhar em coletivo e gerar um tipo de alcance que chega nas pessoas que a gente deseja e que a gente admira ou que a gente acha importante de chegar, é a premissa básica da distribuição jornalística aqui na ENES, né? Esse pensamento é implementado ali por Nina, Simone, Amanda, mas cada um de nós aqui que trabalha aqui hoje traz isso consigo a partir da sua identidade, a partir do lugar onde vive, do jeito que pensa. Então, mesmo que cada um, dentro das nossas diversidades, tenha isso em comum, o que é isso em comum é o senso de coletivo, de comunidade que a distribuição jornalística possibilita muito para a gente fazer aqui. Então, coloquei essa fala da Amanda, se vocês conseguirem ler, para que a gente consiga emergir nesse assunto com esse pensamento, que a distribuição jornalística é uma ferramenta que a gente usa para o coletivo, feito por um coletivo. Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter sempre atrás das nossas orelhinhas aqui. Pode passar, Alice. Eu vou já começar com um papo aqui, então, se tiverem pensamentos, atribuições, coloquem no chat e me avisem com o volume ligado, porque eu estou aqui com 3 telas, para mim não interromper. Em uma dessas conversas, né, vasculhando, entendendo como que a gente pode começar a fazer as pessoas refletirem sobre distribuição jornalística, veio uma provocação que veio da Amanda e que vem muito de mim também, que é uma coisa do o convite aos jornalistas a vasculharem a memória afetiva de vocês e pensar qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a informação. Quando a gente pensa nisso, dependendo da nossa classe, da nossa raça, do nosso entorno, a gente vai ter uma experiência muito particular. Mas essa memória, quando a gente puxa ela, o que vem é isso que é a distribuição jornalística. É quando um conteúdo, uma informação chega até você. E isso pode discorrer diversos questionamentos por conta de classe, de geografia, e de raça, e de gênero. Mas eu vou dar um exemplo, enquanto vocês também pensem quando foi a primeira vez que vocês acessaram o conteúdo jornalístico, eu posso compartilhar a minha vez que mais me marcou, assim, que não foi a primeira. Mas eu li uma reportagem, assim, que eu, nessa época de escola, de ensino médio, de ter que ler coisa para passar em vestibular, eu fiquei muito apaixonada por Capitães da Areia. E saiu uma reportagem na Piauí em 2015 chamada Capitães da Areia. Eu fiquei, o que é isso? A literatura está aqui no jornalismo, isso aí já me pegou, já achei lindo. E era uma ilustração, né, com os 4 meninos, bem como era descrito ali no Capitães de Areia, mas na verdade era uma reportagem do Thiago Coelho da Piauí, em que ele simplesmente narrava um trajeto da zona norte do Rio de Janeiro até a zona sul do Rio de Janeiro. E nesse trajeto que ele narrava, ele compartilhava o que acontecia ali, tipo as interações humanas que envolviam 4 meninos vendendo bala. E no final da reportagem, eu entendi porque a reportagem chamava Capitães da Areia. Era uma reflexão, era uma teletransportação para a gente entender que Capitães da Areia não está ali nos anos 30, 40, somente em Salvador. Capitães da Areia é uma realidade que fala sobre... Aí é para minoridade penal e tudo mais. Só que eu achei fantástico como aquela informação chegou até a mim. Chegou para uma menina que estava estudando vestibular e aí a literatura assim percepcionando o jornalismo, eu achei isso muito lindo. E eu achei que isso não era muito frequente, né? Sempre que a gente pensa em consumir jornalismo, é uma coisa muito cética, objetiva, enfim. Então, aquilo me chamou muita atenção. Quando eu tenho uma memória afetiva, me vem isso. Já era digital, eu peguei, tive como imprimir a reportagem, mas ela me ficou na cabeça. No entanto, com essa mesma reportagem que eu fiquei apaixonada, tinha um problema muito grave, assim. O que me veio na cabeça esses personagens dessa reportagem tiveram acesso a elas? Tipo,
esses jovens, meninos vendendo bala, eles conseguem acessar esse conteúdo? Os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas que o Tiago descrevia nessa reportagem, eles vão conseguir ler esse conteúdo? É importante que eles leiam esse conteúdo? Ou que esse conteúdo fique para o Tiago, para os leitores da Piauí e para quem é interessado por Capim da Areia, talvez? Então, mesmo a gente admirando e adorando diversos conteúdos jornalísticos que a gente vê por aí, existe sempre um problema que, na perspectiva da distribuição jornalística, é grave. Em quem de fato eles estão chegando? Talvez eu tive a sorte e o privilégio de ter esse acesso e me maravilhar com esse conteúdo. Mas onde que a gente gostaria que realmente ele chegasse? Eu adoraria que os meninos pudessem receber um livro do Capitão da Areia e a reportagem sobre eles, porque era de uma riqueza muito grande, assim, né? Se isso fosse possível. Mas não é, então eu fico nesse questionamento. Então, a distribuição jornalística, o pensamento da distribuição jornalística é isso, como que a gente chega nas pessoas e como que a gente chega nas pessoas que importa para determinado conteúdo jornalístico. Se a gente faz uma reportagem sobre determinado bairro, essa reportagem vai ser lida por quem? Então, a partir do momento em que a gente faz uma estratégia desse pensamento, que a gente faz com que a reportagem sobre o bairro chegue para as pessoas do bairro, isso é revolucionário. E parece simples, mas é uma coisa pouco feita. Então, a partir do momento em que a gente começa a inserir esse tipo de pensamento nas nossas produções, nos nossos veículos, seja qual for, porque tanto veículos de grande porte, coletivos, veículos de pequeno porte, jornalistas autônomos, a partir do momento em que a gente pensa em quem que a gente quer que chegue, a gente já está pensando em solução jornalística, a gente já está pensando de uma forma revolucionária dentro do jornalismo, né? Então, a gente sempre fala muito sobre Rede Globo e como a Rede Globo várias questões, mas a Rede Globo ela acaba chegando em muitos lugares, né? Então, todo mundo tem a sua TV, todo mundo vai consumir ali a Fátima Bernardes, a Ana Maria Braga, etc. e tal. Mas tem uma questão muito um detalhe muito específico que a gente precisa sempre se atentar, enquanto mídia periférica, é que o controle dessa narrativa, né, a Rede Globo está falando sobre negritude, a Rede Globo está falando sobre questões LGBTQIA+, a Rede Globo está falando sobre questões indígenas, mesmo que muito pouco, mas a questão é que sempre esses conteúdos estão na ponta, esses conteúdos não estão na estrutura. Então, quando a gente pensa em chegar até as pessoas, não estamos falando só de uma quantidade, porque quando a gente pensa numa quantidade, a Rede Globo chega, mas a gente não está necessariamente cuidando de uma qualidade de impacto, de um controle de quem fez essa narrativa acontecer. A história da pessoa periférica pode até ser contada, mas quem está controlando essa história ainda são as grandes corporações. Então, o que a gente vai ver aqui também, nessa parte rápida que a gente vai passar de pensamento crítico sobre a distribuição jornalística, é que, além da gente ter o pensamento, inserir esse pensamento, é muito importante que a gente entenda que a gente precisa ter um controle dessa narrativa, a gente precisa passar por todos os caminhos. Então, é isso que eu vou falar hoje. Se ficou um pouco confuso, é porque tem muita coisa aqui agora e eu vou destrinchando, trazendo a Pri também, para a gente conseguir destrinchar mais esse assunto. Alice, você pode passar uma, por favor? Bom, essas duas perguntas, né? Porque o empoderamento da equipe que vai fazer essa distribuição jornalística é tão importante e como a gente pode ampliar o controle da narrativa. Essas são perguntas que eu vou contextualizar um pouquinho. Quando a gente pensa na palavra empoderamento, sempre está numa questão muito pessoal da pessoa se sentir bem
com sua própria pele, da pessoa se empoderar das coisas que é boa de fazer, enfim. E quando a gente fala do empoderamento da distribuição jornalística, a gente está falando disso também, mas especificamente a gente também está falando do empoderamento financeiro que a distribuição jornalística precisa, né? Então, aqui a gente está falando de como empoderar o caminho da distribuição jornalística através do olhar para as pessoas, né? Então, para a distribuição jornalística ela ser cultuada em um espaço de produção de conteúdo, é preciso que exista um empoderamento, uma valorização da equipe que esteja na função, né? Na função do planejamento, de execução da distribuição. Então, essa é uma etapa, né? O pensamento da empoderação dessa equipe que vai fazer a distribuição jornalística é que a gente também compartilhe uma metodologia, um pensamento que pode até ser muito simbólico e pouco técnico, né? Que é o empoderamento, mas que tem uma potência muito gigante para a gente se apropriar da distribuição enquanto comunicadores. Então, o maior objetivo dessa etapa é que a gente possa criar formas de a equipe pensar e pautar a distribuição jornalística. A gente quer que se potencialize e que a gente consiga encontrar novas formas de distribuir esses conteúdos, especialmente sabendo identificar a habilidade dentro da nossa própria equipe. Então, as pessoas já têm habilidades existentes, né? E isso vem orgânico dentro delas. Então, é muito importante que a gente olhe para essa equipe e, junto com essa pessoa, a gente consiga olhar e entender quem deve ocupar esse espaço da distribuição. É muito importante a gente pensar nesse momento no papel do repórter. Quando a gente pensa num cenário tradicional, é muito importante que, se a gente for trazer a inserção do pensamento de distribuição, a gente pense no papel do repórter. Porque é a pessoa que vai a campo, é a pessoa que vai entender a demanda local, é a pessoa que vai trazer um pensamento sobre o que ela observou, e isso também pode vir um pensamento sobre quem é esse público, um pensamento sobre como chegar até essas pessoas. Foi a pessoa que observou como a informação circula. Então, a gente precisa focar nessa pessoa também, entender essas habilidades, entender como que a gente pode trabalhar com a distribuição jornalística em paralelo ao que essa pessoa está fazendo. É muito difícil quando a gente vai falar da inserção da distribuição e as pessoas, editores e pessoas que cuidam de veículos falam, mas a gente não tem grana para essa pessoa. Isso é um assunto muito delicado para a gente tratar aqui, que eu vou passar por ele. Mas a ideia é que a gente pense na pessoa que carrega essas habilidades da distribuição e faça com que o trabalho dela se expanda e que existe também um empoderamento no sentido, o seu trabalho é muito importante. Você chegar no local, você entender como isso funciona e saber como a informação precisa chegar é muito importante. E isso precisa ser devidamente, justamente remunerado, é claro, mas que vocês percebem que subjetivamente isso é empoderamento. O seu trabalho pode sair do papel, sabe? O seu trabalho pode chegar até as pessoas que você conversou. O seu trabalho é importante. Então, pode parecer subjetivo, simples, mas é exatamente isso. É subjetivo e é simples. Então, por isso que eu estou falando no começo, assim, para a gente ir acendendo essa subjetividade mesmo das pessoas que vão trabalhar na distribuição, para que a gente possa também seguir para as partes mais técnicas sem deixar isso de lado. Então, uma coisa que é muito presente aqui em nós, né, é que a equipe pode ser a própria fonte de distribuição. Então, a gente pode começar a enxergar que a equipe que a gente trabalha, cada um é uma fonte de distribuição no sentido das habilidades que traz, das experiências que traz, e porque também essa pessoa pode acarretar num pensamento estratégico de distribuição por conta da sua própria vivência, né? Então, é muito rico saber onde a sua equipe mora, como ela consome informação, para além do trabalho, né? Como a notícia chega no bairro, como chegava quando ela era criança e o que moveu a pessoa a fazer jornalismo, ser comunicadora, ou ser audiovisualzeiros, né? Então, conhecer essas pessoas de uma forma a partir das suas habilidades e de onde mora e essa coisa do como viu a informação circular ao longo das vidas das pessoas, então isso pode proporcionar aonde vai nascer a distribuição jornalística do lugar que você trabalha.
Então, quando a gente entende isso, a gente entende que nenhuma produção jornalística vai ser igual. Ela vai depender das pessoas que estão ali, e isso é muito bom, porque se a gente pensar que existe pessoas que vão ter 10 mil reais para fazer distribuição, e existe pessoas que vão fazer 500, vão ter 500, a gente consegue entender como utilizar cada pessoa para fazer uma distribuição que faça sentido para a pessoa, para o orçamento, para a equipe, porque o jornalismo dessa pessoa acredita e trabalha para, né? Então, é muito importante você questionar a pessoa, o que ela gosta de fazer, quais as habilidades, né? O que tem aí para além do jornalismo. Aqui na nós isso acontece muito, né? Eu sou jornalista, mas eu adoro fazer arte, né? No sentido arte digital. Eu sou jornalista, mas eu amo fazer pintura plástica. Eu sou jornalista, mas eu faço zine. Todas essas respostas, elas vão trazer um molde de distribuição jornalística que faça sentido para as pessoas que estão ao seu redor. E é aí que você vai encontrar quem vai fazer a distribuição jornalística. E não necessariamente todo mundo precisa estar inserido, porque é uma construção coletiva, mas quando a gente olha para essas habilidades e destaca o quanto isso é importante através desse empoderamento, através do empoderamento financeiro, que é, olha que legal se a gente fizesse a distribuição para as pessoas que você entrevistou, mas para isso também precisa de uma graninha, uma estratégia, enfim. Então, desculpa, a gente estava olhando aqui o chat. Então, toda essa questão do empoderamento está muito envolvida nesse pensamento, né? E para finalizar, a gente entender que as pessoas são diversas e devem ser diversas, e os formatos da informação circular também devem ser diversos. Então, a gente entender que nem sempre distribuição jornalística vai ser só você fazer uma impressão física, vai ser você imprimir um jornal. A gente escuta muito, né, que não, mas não, o jornal impresso acabou e não sei o quê, mas ninguém vai ler e tudo mais. Mas existem diversos formatos a serem trabalhados e que conversam com as diversidades geográficas e territoriais. A gente acha que as pessoas não sentam para ler jornal, mas existem diversos espaços que as pessoas pegam um panfleto sim, leem, olham o cartaz que está no posto. Eu visualizo isso no meu cotidiano e eu aposto que pessoas de diversos estados, de diversos bairros, de pessoas que moram perto do rio, ou pessoas que moram perto do mar, ou perto da montanha, ou perto do asfalto, vão entender e compreender o acesso à informação de uma forma diferente. Então, se a gente conhece a diversidade de formatos, a gente também traz uma diversidade para a distribuição jornalística que converse com o público que a gente gostaria. Então, para finalizar mesmo, esse pensamento de que as pessoas são diversas e o formato também tem que ser. Então, essa escuta, esse empoderamento vai trazer isso também. Vou dar um exemplo, né, que é daqui da nós. A gente pergunta para uma pessoa que trabalha aqui como que a informação circulou no seu bairro, e aí a gente entende, eu também vivi muito isso, que a informação circulava no carro de som, no meu caso, no carro de som do time de futebol do meu bairro. E aí eles falavam, vai ter jogo do descontrole tal dia, tal hora, mas o mercado do fulano fechou, vai estar tantos graus hoje, tá trânsito ali na Radial Leste, tudo isso vinha nesse carro de som também. Então a gente entende que o formato de distribuição jornalística do bairro onde eu moro é um carro de som. Então, é um pouco disso, assim, por favor, qualquer dúvida vão colocando, mas eu vou seguindo. Então, aqui a gente vai para esse outro pensamento, né, do como ampliar o controle da narrativa através da distribuição jornalística, que é um desejo e é também uma coisa que a gente já consegue ver na prática. Quando a gente fala do controle da narrativa, eu estou falando de se a gente entra hoje em redações, grandes redações como a Folha de São Paulo, quanto Profissão Repórter, sei lá o quê,
essas grandes, né, que a gente conhece. A gente vai ver repórteres pretos trabalhando, a gente vai ver pessoas pretas ocupando coordenação, etc. A gente não vai ver o suficiente, mas a gente vai ver pessoas periféricas nesses lugares, porque existiu, né, de um tempo para cá, essa coisa da inserção mesmo, dessa diversidade mesmo feminina. No entanto, mesmo não sendo suficiente, existe. Então, essas pessoas, elas conseguem comprovar que a redação é diversa através de um número racial. Isso eu estou sendo irônica mesmo, não estou concordando, porque quando a gente vai pensar na estrutura e quem está controlando a pauta que vai sair no ar, ou quanto de dinheiro vai para essa reportagem, ou quanto de dinheiro vai para esse produto, majoritariamente é uma estrutura ainda branca da mídia hegemônica. Então, quando a gente fala da consciência e do controle da narrativa, é quando a gente pega a distribuição jornalística e olha para ela desde o momento em que ela nasce, desde o momento em quem vai tocar esse projeto, quem vai escrever esse projeto, quem vai procurar grana para esse projeto. Quando a gente tem esse caminho repleto por pessoas pretas, indígenas, periféricas, ou pessoas com uma consciência de classe, de raça, quando a gente traz o controle da narrativa jornalística para essas pessoas, o nosso produto, o alcance, o impacto, vai ter uma qualidade e um alcance e um afeto, seja lá como a gente queira chamar, muito diferente de uma forma estridente da mídia hegemônica. Então, quando a gente entende, por exemplo, que Prato e Firmeza é um guia gastronômico e que é um guia gastronômico das quebradas de São Paulo, que chega nas mulheres cozinheiras, nos homens cozinheiros, chefes de cozinha das quebradas de São Paulo, não é só porque a gente utiliza um algoritmo, é porque existe um histórico de quem toca no Prato Firmeza são pessoas pretas, indígenas de quebrada. Então, a gente começa o mapeamento do Prato Firmeza através do nosso mapeamento afetivo. O restaurante que vai para o Prato Firmeza, que vai ser falado ali na Folha de São Paulo, é o meu vizinho. Então, quando eu falo do controle da narrativa, é disso que eu estou falando, né? Então, o produto vai ser um produto que pode não ter um alcance estridente como das grandes mídias, né? Mas vai ser um produto muito legítimo, um produto que a pessoa vai olhar e se sentir representado, né? Então, a gente tem diversos registros de impactos, né? Especialmente do Prato Firmeza, de como que foi diferente quando chegou para as pessoas. As pessoas têm que falar, isso me representa, isso representa a minha mãe, isso representa a minha vizinha. Eu adorei o conteúdo. Jornalistas pretos de quebrada também, a gente recebe isso o tempo todo até hoje. Então, é disso que eu falo, né, quando eu estou falando do controle da narrativa. Então, é muito importante que quando a gente esteja pensando no produto, eu vou trazer uma citação outra de Amanda Hara, me desculpe, mas porque eu trabalhei 1 ano com a Amanda Hara falando de distribuição, e uma coisa que eu sempre escutei a gente precisa começar de trás para frente. Então, esse é o pensamento. Onde a gente quer distribuir? Quem não imagina? Quem não sabe as pessoas que vão estar lá com a gente? A gente quer os migos do Alma Preta, a gente quer os migos do não sei da onde, a gente quer o mural. Então, como que a gente faz para fazer um produto que vai conversar com esse público? Quem que a gente tem que trazer para esse dia acontecer? Quando a gente começa de trás para frente, né? A gente tem esse pensamento também. Alice, eu perdi o. Você compartilha de novo? Porque eu vou. Compartilho, Gabi. Deixa só eu pegar aqui a Eu estou um pouco apresentação. me guiando por ele. Beleza, que a gente pediu aqui para fechar, mas eu vou abrir de novo, tá? Ah, tá Pera. bom. Eu não vi as mensagens, gente. Então, agora, para a gente começar a emergir nessa parte mais técnica, eu trago esse pensamento que eu preciso começar de trás para frente, né? O ideal é que a gente inverta a lógica de planejamento do processo da distribuição, né?
a gente começa a pensar do fim para o começo. Então, se for um evento, a gente pensa a partir da data em que ele vai ocorrer, né? Se for uma matéria, a gente pensa a partir da publicação dessa matéria. Então, dessa forma, a gente consegue criar uma linha de tudo que precisa acontecer antes e depois do prazo e de quem estará envolvido, né, em cada parte desse processo todo. Eu coloquei um exemplo, porque em muitas das conversas, né, da elaboração do guia, eu fiquei pensando, essa coisa do controle da narrativa, parece que a gente é tudo uns controlador maluco, precisa saber microgerenciar tudo, mas não é, sabe? Não é sobre a gente ser controlador maluco, né? É sobre a gente saber manusear e a gente entender de forma mais consciente onde o nosso produto será divulgado, né? Então, quem terá acesso a ele, como que a gente vai medir a qualidade desse impacto, né? Então, é muito mais sobre ter a consciência da importância desse projeto, né? Então, é uma coisinha que eu trago, porque esse pensamento surgiu muito. Obrigada, Alice. Eu vou entrar agora na parte mais técnica do guia, né? Que aqui a gente vê essas 3 etapas, e aqui eu vou começar a convidar a Pri a se apresentar e a trazer também as, as perspectivas e pontuamentos dela, mas vou só introduzir brevemente, né? Que a gente tem 3 etapas aqui de forma mais técnica para que a gente consiga entrar de forma mais prática na distribuição. Como que a gente faz ela no dia a dia, pensando em conteúdo, pauta, orçamento, equipe, né? Então, essa primeira parte é como que a gente planeja a distribuição jornalística dentro do nosso território. Então, quando a gente está falando aqui em território, a gente também está falando do seu território enquanto veículo coletivo, né? Então, é muito importante que a primeira coisa que a gente faça quando a gente vai aplicar a distribuição jornalística no nosso espaço é identificar os perfis através de pesquisa. Quando a gente fala desses perfis, a gente não está só falando de um perfil de um público-alvo, de quem a gente quer alcançar. São diversos perfis que a gente precisa. Por exemplo, a gente precisa definir quem vai construir o plano de distribuição. Lá atrás, identificando as habilidades da equipe, a gente consegue entender quem vai construir esse plano de distribuição. Então, esse já é um perfil. A gente vai precisar fazer pesquisas iniciais, a gente vai precisar entender que produto a gente tem dinheiro para fazer, por que a gente quer fazer esse produto, por que esse produto conversa com a gente, né? A gente vai precisar fazer uma pesquisa do comunicador, quem são as pessoas que trabalham nesse veículo, né? Então, vem muito desse pensamento de conhecer a equipe, mas isso precisa ser registrado. Qual que é o perfil das comunicadoras da Enóis? A gente tem um perfil definido, né? E isso ajuda a gente a entender qual produto faz mais sentido para a gente. Então, depois que a gente passa nessa parte que eu e a Alice a gente chamou numa parte muito dentro, né? A pesquisa interna é a pesquisa que a gente olha para a nossa equipe, a gente olha para o nosso perfil enquanto comunicador, para o nosso perfil enquanto jornalistas e cria um esboço de que perfil é esse, quem somos nós. Eu sinto que quando a gente vai fazer pesquisa para engajar melhor, ou nas redes sociais, ou sei lá o que for, a gente sempre olha por fora, sem olhar muito para dentro. Então, o que a gente observou muito informações é que as pessoas sabem muito bem o público-alvo delas, mas e quando elas vão é muito isso, me veio muito assim, meu público-alvo é uma pessoa de classe média, branca, que mora ali no Sudeste e tudo mais, mas eu quero muito alcançar as periferias de São Paulo. Aí a gente para e pensa, mas como que é o perfil da sua equipe? O perfil da minha equipe são pessoas classe média branca. Então, é um pouco orgânico, né? Que isso vai ser um pouco um espelho. Então, é muito importante que a gente se olhe para entender também por que o nosso público-alvo é esse, como que a gente, enfim, emerge também para as pesquisas de fato do externo, né? Que é a pesquisa do público de interesse, quem que a gente quer que leia o nosso conteúdo,
a pesquisa do público que a gente já alcança, que é quem já está fiel aqui. Então, essa é uma oportunidade, né, da gente começar através da pesquisa, e a pesquisa não necessariamente precisa ser uma grande estratégia de divulgação. Tipo, saiu essa pesquisa, respondam. A pesquisa pode vir muito do que você já fez. Então, olha os seus registros, vê quem se engajou com o seu trabalho. Você não precisa sempre lançar algo novo para ter esse dado. Então, olhe o seu projeto, olhe por que esse seu projeto teve mais engajamento do que outro que você achou que iria bombar mais. Então, olhar para trás antes de dar esse próximo passo faz muito sentido quando a gente fala em identificar os públicos que a gente precisa para iniciar a distribuição. Então, só para a gente ir para a próxima fase a gente precisa do perfil do comunicador, né, desse veículo, a gente precisa de um perfil do público de interesse, a gente precisa de um perfil do público que a gente já alcança. Então, a partir disso, vai ser uma escolha do veículo, do coletivo, fazer uma pesquisa mais qualitativa, fazer uma escuta mais atenta, ou fazer uma pesquisa mais quantitativa e entender as métricas desse resultado, né? Então, a segunda etapa, depois disso, que eu posso trazer para como a gente consegue planejar a distribuição no nosso espaço, é o desenvolvimento de produção, né? Uma estratégia de distribuição. Então, com base nessas escutas, a gente pode fazer o cruzamento dos dados e definir quais são as estratégias de distribuição que a gente consegue fazer. Você pode dividir a lista de estratégias em ações de rua, que seria o offline, e ações digitais. Isso vai de acordo também com o que você identificou, do seu público de interesse, do que você já conhece, do que a sua equipe sabe fazer. Então, cada estratégia, quando ela é selecionada de acordo com a pauta, ela vai começar a ser executada no mesmo tempo que a produção do conteúdo, né? Então, a gente já consegue fazer essa estratégia de distribuição com todas essas informações que a gente colheu só com essas pessoas, só com os dados dessa pessoa. A outra coisa que a gente pode ver no desenvolvimento dessa distribuição é quando a gente faz essa distribuição transmídia, né? Que é muito importante a gente colocar nesse plano de estratégia de distribuição um conteúdo que ele pode se desmembrar em vários. Por exemplo, eu vou trazer esse exemplo no final, que é basicamente o exemplo, vou dar o exemplo do Prato Firmeza, mas o da Mural. A Mural fez uma reportagem sobre eleições na pandemia, e essa reportagem se tornou uma reportagem escrita, ela se tornou um podcast e ela se tornou uma distribuição em carro de som local, em território onde era o público-alvo desse conteúdo. Então, quando a gente fala da transmídia, a gente fala disso. Então, a Pri vai trazer isso. Pri, você já entra, eu só vou terminar mais duas partezinhas, porque a Priscila, na nossa conversa, trouxe exatamente como que a gente consegue fazer isso. A gente tem também a possibilidade de ação de repercussão, né, que é a gente colocar nesse plano de estratégia para realizar a ação de repercussão, que é, olha, colocamos esse carro de som no bairro XYZ e tivemos esse alcance registrado visualmente no áudio, no texto, enfim. A outra coisa dessa parte do desenvolvimento de produção é também a logística de produção, sempre o orçamento, o cronograma, o mapeamento de rede, o impacto e a aplicação desse plano de fato, né? Quando a gente fala em orçamento, é uma coisa que a gente precisa estar tatuada. Antes de tudo, a gente precisa calcular o custo, a gente precisa saber quanto de dinheiro a gente tem para que a gente consiga fazer essa pesquisa, entender quem da equipe vai aplicar, qual vai ser nosso produto, como vão ser as transmídias desse produto. Então, esse é um caminho que precisa estar muito estruturado, financeiro. Então, a gente tem essa falsa sensação de que para fazer a distribuição de analítica, a gente precisa de uma puta grana e que não vai ter de onde tirar.
No entanto, existe uma questão que é, se você entra no veículo, o veículo tem dinheiro para o marketing. Então, por que o veículo não tem dinheiro para a distribuição jornalística? Então, é uma falta de orçamento ou é uma falta de remanejamento dessa grana? Quem vai ser a pessoa que vai falar? Essa grana do banner, do jornal que você está botando ali na rodovia, pode ser uma estratégia de distribuição. Tem como remanejar essa grana? Tem como a gente não fazer com que o jornalismo e o marketing sejam inimigos para sempre? E com que a gente traga a galera do marketing para a distribuição e que a gente faça com que essas pessoas liberem essa grana para a gente fazer distribuição local, por exemplo? Então, quando a gente fala em uma distribuição jornalística que faça sentido para o seu negócio, para o seu veículo, para o seu espaço, a gente está falando disso, do que é viável para você, o formato que é viável para você, com os funcionários e equipe que você tenha para fazer isso acontecer. Então, cada distribuição vai se adequar ao orçamento, mas o registro e o pensamento do orçamento tem que estar antes da pauta, tem que estar, talvez, junto com antes do brainstorm, ter lá, ó, esse brainstorm vale R$ 10, gente. O que a gente vai fazer com esse brainstorm aqui? Então, é um brainstorm de R$ 500 que precisa chegar na Coab 2 em Itaquera, no formato de zine, e ser distribuído no dia 11 de novembro. Isso que é o pensamento da distribuição, e que com o guia metodológico a gente vai conseguir ver isso passo a passo, né, para acalmar os corações também e saber por onde começar, como começar. E para finalizar essa etapa técnica, né, a gente pensar em que, junto com o orçamento, a gente também pode trazer esse espírito mesmo de medir tudo que a gente está chegando, tudo que a gente está alcançando. Essa pesquisa que a gente faz para iniciar a distribuição jornalística é métrica, é impacto. Então, como que a gente guarda também, organiza, registra esse caminho do nosso trabalho para, no final, conseguir gerar métricas e registros de impactos do que você fez até agora. Isso é importantíssimo, porque isso pode justamente propagar o seu negócio, propagar tua reportagem, propagar, fazer com que isso dure mais tempo. Olha, eu fiz isso e deu isso, esse foi o resultado, e é por isso que eu quero continuar, me dê mais dinheiro. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo muito aqui na Nós, como que a distribuição jornalística, como que os projetos com os produtos, com uma distribuição jornalística mais bem desenhadas são os que retornam financeiramente, os que fazem com que a gente continue abrindo leque para outros projetos. Então, esses 3 pensamentos da parte técnica são pensamentos estruturais e que podem ajudar com que a distribuição jornalística passe do campo do experimento para um campo de inserção mesmo na rotina, né? Então, eu vou chamar a Priscila agora para a gente bater um papo, para a Priscila trazer seus conhecimentos, para a gente fritar o cabeção também com toda essa questão marketing, impacto digital e como a gente faz uma distribuição jornalística digital interseccionando com tudo isso que a gente falou. Então, vem, Pri. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Certinho. Eu sou a Pri, eu conheci as meninas e conheci o projeto quando eu estava passando a temporada bem curta na Quid. Eu trabalho no setor privado, sou gerente de mídia em agências de publicidade, um pouco nada a ver, eu atendo as contas de Avon, tanto digital quanto off, então estratégia de mídia e distribuição, só que pensando nesse outro lado, no mercado privado. Já trabalhei com outras contas e outras marcas e estou hoje, na real, contribuindo com vocês. Primeiro, eu acho que tudo que a Gabi falou, os 3 passos, digamos assim, né, eles são completamente importantes, assim. Acho que, na real, eles vão guiar tudo que vocês pretendem fazer ou planejar. Queria até que você voltasse com aquele slide do 1, 2 e 3, acho que vai ajudar bastante a rapidinho tentar passar um pensamento aqui. Acho que a primeira coisa que eu queria resgatar são algumas falas da própria Gabi, que a Gabi citou muito formato, né? O exemplo dela de
como a gente recebeu as primeiras notícias ou aqueles momentos ali de fatos importantes que marcaram a gente. Eles chegaram para cada um de algum jeito. A gente só não sabe como. E, geralmente, também, para fazer tudo isso de publicidade, a gente sabe o que fazer, a gente só não sabe como. A gente sabe que a gente quer mostrar o conteúdo para muitas pessoas, a gente quer informar, a gente quer fazer chegar de diversos formatos, em diversos canais, só que, às vezes, o que eu noto é que ninguém sabe muito como que eu faço para chegar ali. Na publicidade, a gente sempre traz o conceito do velho briefing, né? Que ali eu já trago como ponto 1. Você sempre vai ter as informações básicas do que você quer fazer. Você sabe o período de duração do que você quer fazer, você sabe a região que você quer mostrar, por mais que você não sabe especificadamente, eu quero mostrar para o Brasil. Mas se você é do Rio, ou se você é de São Paulo, vai ter um lugar ali próximo que você vai conseguir testar e mostrar isso, que é esse seu espaço e esse seu território. Acho que tudo que a gente faz, isso eu vou sempre trazer um pouco de agência, porque na prática isso também é publicidade que vocês estão fazendo. Só que o objetivo é muito maior, o objetivo é outro, né? Mostrar informação para quem vocês querem, para quem vocês entendem que precisa. Na publicidade, a gente tenta vender produtos que não necessariamente as pessoas precisam, no momento que não necessariamente elas também precisam. E aí todas as informações básicas, elas chegam sempre com briefing. Então, é onde começa tudo. Você não pesquisou nada ainda, você não sabe nada sobre as pessoas que você vai falar, mas você sabe que tem uma temática, tem um conceito, tem um tema que você quer falar. Você sabe o tipo de pessoa, né? Tipo, geral. Você sabe, como a Gabi comentou, que são pessoas brancas, classe média ou classe média alta. Mas aí você tem um passo maior, que é saber quais tipos de conteúdo e informação essas pessoas consomem. E tudo isso a gente usa muito para planejar e entender qual o público que a gente está falando. Então, acho que tem um passo muito grande de pesquisa. A gente chama muito de pesquisa de mídia, quando eu trago para o mercado. Tem uma equipe específica que o trabalho deles eu falar, olha, eu quero falar com mulheres interessadas em perfumes que sejam de classe AB e que sejam de grandes centros. Então, cabe a pesquisa, realmente, a planejamento, entrar nas redes, buscar notícias, buscar modo como as pessoas se comportam e buscar em sites que falem sobre o comportamento financeiro, então, saber um pouco mais sobre a renda. A gente tenta um pouco, óbvio que dentro da publicidade a gente tem ferramentas pagas que ajudam muito a gente a fazer isso, mas trazendo minha perspectiva do terceiro setor, que a gente não tinha grandes ferramentas pagas para fazer isso, é tudo com uma grande imersão de informação. É realmente abrir o Google e pesquisar, utilizar o Google Trends para saber se teve ali alguma notícia naquele meio tempo que as pessoas se interessaram. Se a gente está falando de alguma questão sazonal, é entender naquele ano como isso funcionou. Isso eu só entendo com base em pesquisa. Né? Então, acho que pesquisa é a palavra bem importante que vem sobre esse primeiro ponto, trazendo esse slide da Gabi, que vai nortear bastante tudo, que aí você vai saber onde está o público que você está falando, aí você vai definir seu território. Pode ser que muitas pessoas, pode ser que a nossa percepção, na real, pessoal, ela acabe enganando bastante a gente. Que o ser humano sempre tem a mania do eu acho que aquela pessoa gosta disso, mas a gente sempre tenta, na mídia, deixar tudo baseado em dados. Então, acho que antes de começar a planejar algo, como a gente vai executar, pensar em como você vai querer também enxergar isso no final. Então, primeiro, a gente sabe que a gente precisa planejar e conhecer o público, então eu preciso pesquisar, eu preciso saber e pesquisar mesmo qual porcentagem de mulheres utilizam o WhatsApp, qual é a utilização do WhatsApp no território brasileiro, em média quantas pessoas utilizam TikTok, ou quantas pessoas utilizam Instagram, ou como as pessoas utilizam os grupos de Facebook, isso dando aquela velha pesquisa no Google. Então, primeiro eu preciso ter muito material que me dê informação sobre as pessoas, sobre o público que eu quero mostrar meu conteúdo, que eu quero mostrar minha mensagem. E aí, nessas pesquisas, vai ficar bem óbvio onde está o seu público, que é o território. Então, às vezes, a gente acha que o público está ali do lado, mas tem N outras pessoas e em N outros espaços que a gente consegue atingir de acordo com a distribuição.
E aí, acho que puxando um pouco sobre como falar e pensar orçamento, isso está bem junto, porque com base na sua pesquisa, você vai entender até onde você consegue chegar e como você consegue potencializar ou não o orçamento. Trazendo, tipo, como um exemplo, a gente teve alguns testes na Quid, alguns desafios. Para a gente conseguir entender se na região Nordeste a gente conseguia falar mais sobre a fome ou sobre vacina, a gente fez muito teste AB, e isso não com R$ 500 nem R$ 600, com muito menos, tipo R$ 100. Eu sei que tem N realidades, mas depois que a gente entende o público, entende os canais, beleza, eu consigo encontrar esse público nessas redes e eu tenho os meios offline para buscar esse público. Onde você consegue mais segmentar as pessoas, encontrar no digital. Porque o digital, ele permite que com R$ 50, com R$ 70, com R$ 30, você consiga minimamente fazer um teste de conteúdo. Seja de um post, seja de posicionamento, testar algo no Stories. Então, acho que quando a gente descobre o público, entende onde esse público costuma se comportar digitalmente, que uma coisa é a gente se comportar fisicamente, né? Tipo, de questões de sair, de se movimentar, mas como a gente entende esse público dentro do digital, a gente consegue entender quanto a gente consegue gastar com esse público e testar. Acho que eu sempre prefiro, antes de colocar a grana que a gente tem para fazer algo, é pensar em teste mesmo. Como que você consegue ter as métricas básicas e começar a entender e começar a trabalhar. Você não coloca toda a sua grana, você faz teste. Esses testes vão gerar as métricas, e aí você vai entendendo aos poucos, tudo bem, essa métrica aqui responde a isso, e isso responde àquilo. Mas eu acho que dentro de tudo tem uma coisa bem importante que eu já trouxe para as meninas, que é o objetivo. Tem N conteúdos que têm objetivos diferentes. Tem conteúdo que você quer que as pessoas vejam, então o seu objetivo vai ser alcance. Tem conteúdo que você quer que as pessoas cliquem, que elas se engajem, que elas preencham com o e-mail delas, então o seu objetivo vai ser outro, vai ser ação. Então, acho que sempre pensar também o objetivo e nível de comunicação, né? Qual que é a ação que você quer que as pessoas façam? Você quer que elas assistam o seu vídeo até o final? Então, seu objetivo é de visualização. Então, a resposta já está dentro da nossa própria pergunta. Se você quer que elas vejam, seu objetivo é impacto e alcançar. E aí, essa ferramenta, a publicidade, eu acho que ela atua na real junto para te ajudar a compartilhar e dar visibilidade a esse conteúdo, a tudo que você está produzindo, independente da rede. E aí, acho que tudo isso, eu queria mais focar bastante que vocês pensassem em teste, né? Eu acho que toda vez que a gente testa, até para coisas pessoais, a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem a certeza de que, beleza, se funcionar, eu replico. Se não funcionar, eu adapto. Na Quid, ao longo do tempo, a gente fez muito isso. Então, se não funciona, eu adapto. Se não funcionou, funcionou, porque você aprendeu como fazer aquilo, você aprendeu com dados, você aprendeu o que é aquela métrica ou como aquelas pessoas se comportam na região. Só que aí tem uma coisa bem importante, né, que eu sempre acho, as métricas às vezes não dizem tudo. E aí a gente tem um trabalho que muitas vezes é de formiguinha, mas quem tem recurso consegue ter ferramenta, que aí é o escutar, né, o social listening. Então, se você fez alguma coisa, se você fez alguma ação, talvez vale ter o feedback dessa pessoa. Se foi numa rede que ela interagiu, como que foi a receptividade desse conteúdo dentro daquele território. Uma coisa que a gente fez bastante na Quid, ainda em teste, foi teste de território. Então, a gente encontrou um público em São Paulo que tinha a mesma característica de um público do norte do Brasil. Então, a gente disponibilizou duas peças e a gente fez um teste AB. Então, a gente rodou 2 peças para as pessoas em São Paulo e analisou a resposta delas dentro do Facebook, do Instagram, de comentário e de reações. E a gente disponibilizou o mesmo teste com as mesmas peças para o mesmo público, que era uma galera jovem no norte do Brasil. A gente viu que o comportamento era bem diferente. Então, por mais que a galera do norte tivesse a mesma segmentação de interesse, a mesma perspectiva de interesse, a resposta delas em relação ao jovem de São Paulo era completamente outra. E a gente fez isso, a gente descobriu isso só com base de teste, que aí a gente conseguiu rodar outro teste no norte e a gente descobriu como que essas pessoas realmente se comportavam.
Então, acho que a métrica hoje, eu não sou do jornalismo, mas eu enxergo as métricas, a publicidade, bem parceiras e muito parceiras em relação a isso. Em como você pensa e distribui, acho que a publicidade ela contribui muito com esse lado mais crítico de planejamento de distribuição e de você entrar dentro de vários canais. Então, por mais que tiveram momentos que eu, Priscila, não sou utilizadora do TikTok, mas a gente queria falar com jovens em fase como fala, de ter ali, de tirar o título de eleitor, só que essa galera estava dentro do TikTok. Então, como que eu encontro essa galera? Como que eu saio dessa minha perspectiva de bolha e tanto tirar ali a venda do eu acho que funciona só vou ver se funciona se o teste me trouxer resultado. Então, acho que nisso a publicidade e o jornalismo ele acabam andando muito juntos, porque o jornalismo vocês têm que analisar com base em dados, e os dados fornecem dados para que vocês escrevam, enfim, façam todas as mensagens e as narrativas. A publicidade ela vai te direcionar também com base em dados. Então, com base em dados, essa sua mensagem é mais forte dentro do Instagram, mas essa mesma mensagem não pode ser escrita desse mesmo jeito e colocada no Twitter ou no Facebook, ou numa linha de transmissão de grupos de WhatsApp ou no Telegram. Então, acho que a parte 1, só dando recap, o como planejar e distribuir no seu espaço-território, é muito baseado em pesquisa. Eu vi uma mensagem aqui do Luiz. Sim, no Facebook e no Google. Hoje, eu vou depois disponibilizar para as meninas alguns materiais, alguns que eu tenho, alguns links que podem ser bem importantes para vocês mergulharem em tudo isso. Hoje, o Facebook ele tem internamente vários cursos e são gratuitos e que todo mundo consegue entender esse primeiro passo, justamente tanto tópico sobre como planejar a distribuição no espaço e território. Como eu falo e penso em orçamento e comentando os objetivos, e como eu penso em métricas de impacto a partir da distribuição. Então, muitas coisas assim que a gente fez, que eu fiz na Quid, elas só ganharam força e a gente só colocou grana mesmo depois que a gente viu os resultados, depois que a gente viu, que a gente conseguiu analisar o feedback das pessoas em relação a esses impactos. Até mensagens, né? Então, a gente criou narrativas e formatos para distribuir que tiveram um impacto bem importante. Então, a gente testou ali com um grupo menor, de repente, reunindo pessoas e fazendo focus group. Então, óbvio que a gente teve ali um recurso de pesquisa para selecionar 5 pessoas e pôr no grupo de WhatsApp, e assim, nenhuma delas conheciam. E a gente disponibiliza o conteúdo e pega o feedback dessas pessoas. Isso ajuda muito também como um recurso para poder pensar em métricas também de impacto na distribuição. Métrica nem sempre vai estar relacionado a você colocar dinheiro ou não, mas o que você tem de dado que te ajuda a complementar seu planejamento. E não é só dado numérico, né? Não é tipo só quali, mas é quanti, é resposta mesmo. Olha, o feedback dessa pessoa para essa peça não deu tanta leitura. De repente, essa peça funciona para uma galera mais nova, mas não para uma galera mais velha. Eu acho que tem muita coisa, a gente está fazendo magia falando disso em pouco tempo, mas eu acho que tem bastante coisa incrível que publicidade e comunicação podem super se unir com o jornalismo e ajudar vocês a levar a informação mais longe, assim. Priscila, eu tenho uma dúvida. Na real, quando a gente olha assim pelo lado do jornalismo, pensando muito em empresas jornalísticas, a gente que está na produção costuma pensar que distribuição se limita às redes sociais. Então, a gente postar ali o conteúdo e a gente está distribuindo, né? E aí eu queria saber como é que a gente pode fazer essa conexão também entre a distribuição digital e a distribuição offline. Eu lembro que quando a gente estava conversando previamente ao redação, você falou sobre as parcerias e tal. E aí eu queria saber quais são as estratégias que vocês utilizam para fazer essas campanhas reverberarem, né, essa distribuição reverberar também fora do digital, e como é que ela retroalimenta esse digital. Massa. Eu acho que tudo funciona primeiro, você precisa ter um cronograma do que você precisa fazer, que o digital, você tem uma facilidade muito grande de controlar. Você literalmente aperta o botão, ele para de entregar,
ativa o botão, ele entrega. Óbvio que você configura tudo lá dentro para os botões funcionarem. Uma coisa que a gente fez bem importante, que eu tinha comentado com as meninas, é realmente a importância de falar com pessoas da parceria. Acho que tudo que vocês estão construindo é sobre pessoas e com pessoas. Então, você só consegue fazer isso falando com gente. Acho que nesse tempo eu tentei puxar muitas pontes com, por exemplo, a galera do Redes da Maré, com vozes das comunidades, e a gente enxergava isso muito como parceiro. Parceiro como? A gente não tinha muita grana e também a gente tem toda uma questão que, dependendo de onde, né, do local que você quer viabilizar a sua informação, esse local não vai ter uma estrutura necessariamente física para que você consiga pôr um outdoor, e isso gera custo. Então, tem N questões ali dentro que não te permitem ter tanta segurança, às vezes, para colocar algum material, e também a questão de grana, que não é tão barato você deixar o material rodando dentro de um lugar e também com a garantia de que o material vai estar intacto. Então, o que a gente começou a se movimentar é tentar falar com pessoas e pensar que a mão de obra de conteúdo a gente tinha muito, né? Então, é realmente como se fosse uma troca. Olha, o seu projeto é muito legal, eu tenho esse projeto aqui, vamos criar isso juntos? Vamos fazer um teste? Eu sempre gosto de levar muita palavra de teste, até porque uma das coisas que eu sou obrigada a propor no trabalho é teste de aprendizado. Então, eu acabei meio que ficando um pouco viciada nisso. Eu acho que todo mundo deveria um pouco. Então, a gente começou a levantar isso de sopetão. Então, me diz o que você faz, como você faz. Eu quero te dizer o que eu faço, como eu faço. Eu quero que a gente tente fazer algo juntos. E foi um pouco nisso que a gente conseguiu se aproximar e conseguiu falar com pessoas. Porque não necessariamente você vai conseguir distribuir o digital, às vezes ele não chega para todas as pessoas, né? A gente volta ali naquele acho, a gente está aqui na nossa redoma, mas às vezes nem todo mundo tem o acesso ou conhecimento de acesso digital que a gente tem. Então, às vezes, fazer conteúdo para Instagram, quem que está vendo o seu conteúdo? Uma parcela das pessoas estão vendo o seu conteúdo, outras não. Essas outras que não estão vendo, dependendo do lugar, você só vai conseguir alcançar ou com offline, ou offline custa caro. Então, você precisa buscar parcerias que também façam isso. E aí, quando a gente começou a falar com pessoas, entender que existiam memorandos que eram distribuídos, que a gente conseguia fazer um teste de conteúdo, mas isso muito com parceria. Então, acho que tem muita gente nesse campo que faz já isso, né? Só que eu sinto bastante falta dessas cocriações, sabe? Como se fosse um fit. Então, as pessoas testam juntas. Eu acho que existem parceiros que hoje você pode tentar aproveitar o espaço e fazer esses testes de mensagem. Então, se aproximar dessas outras organizações e iniciativas que façam o que vocês fazem, só que não levando a narrativa e a mensagem, né? Então, como que cada um consegue contribuir, seja o outro lado conseguindo contribuir com o espaço físico e você com a mensagem, e eu acho que meio que testando isso, sabe? Tudo que a gente conseguiu muito levantar na Quid, até em OH em outros estados, né? A gente fez uma campanha que era para forçando lá o impeachment, que o Arthur Lira aceitasse, por exemplo. E eu consegui fechar outdoor em São Paulo, lá com o pessoal do Nordeste, assim, do Ceará, por exemplo. Eu só consegui isso através de pessoas, através de pontes. Eu só consegui isso falando, eu tenho essa arte aqui, já pronta, e eu preciso disponibilizar ela no espaço, no outdoor, mas a gente não tem verba suficiente para isso. Como você consegue me ajudar com essa ponte? Não, peraí, eu tenho uma outra verba aqui que eu consegui, que é o famoso remanejamento que está em tudo. Então, acho que pensar um pouco nisso. Acho que é até meio... Pode parecer ingênuo, mas acho que parcerias realmente constroem pontes, assim, nesse sentido. Então, acho que buscar iniciativas e organizações e atores que tenham esse potencial de distribuição nos lugares que vocês querem falar, mas que às vezes o acesso à internet é só ali no WhatsApp, e não necessariamente a pessoa vai ver o WhatsApp nesse sentido, mas acho que tentar se comunicar mesmo, sabe? Acho que tentar sair ali um pouco das redes e nos lugares que você vê que, putz, não tenho grana para chegar,
não tenho, não sei se as pessoas vão ter o costume de ver um post que eu fiz no Instagram, busca as iniciativas que existem dentro desses territórios, sabe? E tentem se apropriar desses territórios com essas parcerias e, enfim, acho que é toda uma questão de troca. E aí, sempre pensando, se puder, fortaleça com o remanejamento do seu orçamento. Acho que aí você meio que ajuda todo mundo a tentar construir alguma coisa, assim. Mas acho que é bem nesse sentido de conversar, assim. Massa, massa. Não sei se vocês têm perguntas, pessoal, mas eu queria chamar a Gabi, até você mesmo, Priscila, para trazer alguns exemplos práticos que vocês, enfim, viram, que vocês já trabalharam, que vocês acham interessante do ponto de vista de distribuição. Massa. Nossa, eu estou vasculhando. Desculpa, Priscila. Imagina. Se vocês puderem trazer montante de grana nesses exemplos, eu gostaria, assim, quanto custa uma distribuição PMG? Quem que recebe? É o distribuidor de folheto? Quem que recebe nessa cadeia? Como é que é a economia dessa cadeia da distribuição? Por favor. E se puder tirar essa apresentação só para ver vocês melhor. Acho que agora pode tirar. Agora pode tirar. Tá. Eu acho que quando eu falo de digital, existem algumas burocracias, né? Para você fazer coisas no Facebook, no Instagram, tem duas questões. Quando eu falo de coisas políticas, eu preciso ter um CNPJ por trás, não adianta. Se eu falo de coisas políticas que vão gerar algum enfrentamento, então eu preciso ter um CNPJ que vai estar atrelado a um CPF, e são informações que ficam disponíveis para o Facebook por 7 anos. Então, por 7 anos, são informações públicas, tem um link do Facebook, depois eu compartilho N links com vocês, que chama Biblioteca de Anúncios. Então, tudo que você fizer, que seja voltado para o âmbito político e que seja patrocinado, as informações, o seu CPF, o seu CNPJ, que é o que vai estar atrelado ali à criação da conta de anúncios, vão ficar disponíveis por 7 anos. Isso por conta de todas as tentativas de políticas de transparência do Facebook desses últimos períodos. Então, tudo que você fizer Facebook, Instagram, você vai precisar, se for para o âmbito político, você vai precisar ter um CNPJ. Você pode patrocinar muitas coisas já direto do seu perfil, praticamente, isso ligando sempre ao seu CPF. Mas é sempre importante ter uma página. Todo o pagamento de anúncios que você faz no Facebook pode ser por crédito, por cartão de crédito, pode ser por boleto. Não existe um mínimo, digamos assim. Você pode fazer um anúncio com R$10 no Facebook, um teste de mensagem regionalizado, né? Vamos pensar assim. Acho que, racionalmente, você não vai pôr R$10 para o Brasil inteiro, que você não vai falar com ninguém. Tem mais de 160 milhões de pessoas na plataforma. Mas se você quer fazer um teste, pensando no seu bairro, pensando no seu município, você consegue fazer um teste de mensagem com mínimo de R$10. Você consegue meio que brincar ali com Facebook e Instagram. Twitter, super dá para fazer também, forma de pagamento do mesmo jeito. Só que aí o Twitter é a mesma forma, né? Você precisa de um CNPJ, na real, para conseguir seguir e fazer anúncios do Twitter. Mas você consegue fazer a partir de R$10. Você consegue criar um perfil no Twitter, esse perfil ele tem uma estabilidade de ter que ter uns 3 meses com postagens razoavelmente ali semanais, para que o Twitter entenda isso como um perfil consistente. Então, nessas plataformas digitais, Google, YouTube, você consegue fazer YouTube. A gente produziu um vídeo aqui no YouTube e a gente quer mostrar esse vídeo só para quem é inscrito no canal da Nós, por exemplo. Você consegue fazer isso com R$5 no YouTube. Tanto que quando você faz inscrição, o Google acho que já te dá R$50 para você tentar fazer seu primeiro teste dentro da plataforma. E aí, quando eu falo quando você fala de como eu faço com folheto, como eu faço com as outras coisas, isso tudo dá para fazer. Tem muitas empresas, tem algumas, depois eu passo para a Gabi uma lista de várias coisas para vocês terem, que eu pego depois e compartilho. Mas tem empresas que elas já fazem isso. Então, tem uma AB180, eu usei para uma campanha de Avon, de Black Skin. Então, a gente colocou dentro de comunidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, banner em frente às lojas, sabe o mercadinho? O mercadinho da comunidade, a farmácia. Então, a gente conseguiu instalar placas falando de
de toda uma questão de beleza para mulheres pretas dentro de comunidades. Isso tem um custo, né? Tipo, tudo isso custa, não é barato, mas essa questão de folheta realmente orçar na mão, não tem um segredo. O que o que eu já falei com a Dani da Rede da Maré uma vez é que quando você encontra pontes, você consegue facilitar muito isso e você sabe que a grana que você está disponibilizando para alguém liberar um folheto vai direto para o morador da comunidade, por exemplo, porque tem pessoas ali que trabalham em prol do jornal, em prol das ações educativas. Então, acho que as pontes são o que ajudam a construir esse outro pedaço, tipo, beleza, preciso fazer um jornal aqui. Tá, eu tentei falar com o René do Vozes das Comunidades. Cara, como que você faz o jornal? Quantos são impressos por mês? 100 mil? Tá, como que eu consigo entrar? Vocês têm modelo de negócio? Se eu quiser colocar um banner, a gente pode conversar sobre quanto custa eu colocar um banner? Pri, a gente não tem modelo de negócio. Tá bom, vamos junto então. Eu posso produzir o conteúdo e a gente tenta te ajudar com o valor na impressão dos jornais. Acho que é meio que assim que a gente conseguiu construir algumas coisas, e entender como as coisas são construídas. Porque eu saí com a cabeça do privado pensando que não, vou fazer uma ligação aqui, vai ser tanto de boa. E assim, não, a gente não tem dinheiro, Pri, você vai ter que dar outro pulo. Então, o pulo que eu descobri foi falando com gente. Posso publicar no seu espaço? Como que eu troco, né? Então, tipo, se eu te der uma aula de Facebook, de Google, você me dá esse espaço aqui, como que a gente consegue trocar conhecimento, sabe? Então, acho que tudo bem desse jeitinho. O que dá para fazer no digital, super rola para fazer. E aí, o que a gente tinha que, de fato, ser físico, a gente ia mais no Oi, tudo bem? Deixa eu te ajudar para você me ajudar. Acho que essa continua sendo a resposta para muitas coisas, assim, sabe? Não sei se eu esqueci alguma parte. Acho que é isso. Posso pegar aqui, Alice? Vai lá, Gabi. Achei ótimo que a Pri trouxe o âmbito digital, porque eu tinha separado aqui alguns modelos de distribuição para a gente pensar em distribuição física e a questão do orçamento baixo, né? Então, desculpa, Brasil, eu vou compartilhar a tela mais uma vez, porque eu acho que vai ser legal vocês verem, né? Mas eu estou aqui com alguns exemplos de um modelo de distribuição que é muito presente quando a gente tem um público-alvo específico, que é a juventude, que está interessada na arte, aquela juventude um pouquinho mais, a galera do sarau, enfim. A gente identificou que, organicamente, isso aparecia e esteve presente para a gente nos últimos anos, né? E acaba que é uma possibilidade de distribuição jornalística que intersecciona o jornalismo, o acesso à informação, com a arte, com a ilustração, e que também, organicamente, vai interseccionar com um público-alvo que a gente aqui gostaria de atingir, que era determinada periferia aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente trabalhou com alguns formatos de zine, né? O zine é um livretinho que ele surgiu ali na ideia de idolatria de pessoas. As pessoas pegavam fotinhas de revistas de outras pessoas, de famosos, e colavam e faziam revistinhas de fã. Ao longo desses últimos momentos, né, da nossa história, o zine foi muito utilizado como uma ferramenta de baixo orçamento para que artistas conseguissem imprimir seus conteúdos de poema, ou de textos, ou de arte, ou políticos, sociopolíticos, enfim, e distribuir para as pessoas na rua. Então, o zine apareceu de forma muito presente a partir da identidade das pessoas que acabaram chegando, né, nós. Então,
a gente conseguiu interseccionar isso com o jornalismo, fazendo com que seja um modelo de distribuição que alcance essa juventude, que a gente consiga interseccionar e usar a habilidade dessa juventude artista e que a gente consiga chegar nos territórios que a gente deseja, né? Esse é um exemplo de um zine que foi feito na formação de jornalismo em território, por Sanara, que está aqui, por Roque Marciano, que foi uma pessoa integrante dessa formação, e artista, então era muito importante naquele período que se falasse sobre as mães e que se falasse sobre como criar um guia de autocuidado para as pessoas que estão cuidando o tempo todo. Isso foi um projeto jornalístico que a gente conseguiu usar a habilidade ali de Sanara, jornalista artista, de Roque, jornalista artista e conseguir conduzir um produto físico que a gente conseguiu distribuir na cesta básica de Paraisópolis, é isso que circulava ali na região de Paraisópolis, me corrijam se eu estiver errado, e que teve um alcance muito específico, um público muito específico que a gente gostaria de atingir. O zine, ele não é um produto muito caro, ele é um produto que a gente consegue imprimir, é um produto que pode ser feito manualmente por um artista e ser escaneado, impresso, e acabou sendo um experimento que virou um modelo de distribuição presente na nós, né? Então, eu queria, para mim passar aqui, tá? Vocês estão vendo a tela com o zine, certo? Com o Zezinho. É que vou ter que parar aqui, porque para mim passar ficou bem em cima. E quando a gente foi observar, achando que a gente estava inovando no modelo de distribuição, fazendo um zine, a gente percebe que na história da Enóis sempre esteve presente a elaboração de zines, né? Então, sempre foi muito presente a juventude que se encontra nesse formato. Então, isso tem tudo a ver com uma possibilidade de distribuição de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, o zine é uma coisa muito presente. O outro exemplo foi o zine Delazinho, que, gente, tá horrível aqui de mexer na... Ai, pronto. Agora vocês estão vendo uma página do Instagram. Sim. Certo? Eba. E esse foi um dos últimos zines que a gente fez de experimento aqui na Nós, que a Tatiana Moreno, que foi jornalista integrante da formação, é uma comunicadora local que queria fazer a distribuição da reportagem dela, da formação em zine. E a Tatiana recebeu um valor de distribuição de R$1.000, imprimiu 200 zines e foi fazer a distribuição local em Pirenópolis, que fica em Goiás, né, centro-oeste do Brasil. E disso, a Tatiane gerou um produto que é o Delazinho, que ela, basicamente, ela quer conversar com adolescentes locais para prevenção de gravidez na segunda infância. Então, o Delazinho teve um impacto local muito bonito, muito importante, que surgiu através de um experimento e de um investimento, né, de impressão desse zine. A artista foi a Tatiane, quem financiou foi a nós, o valor foi de R$1.000 para 200 exemplares, mais o valor da reportagem que ela fez, que se tornou esse zine, né? Que ela fez a reportagem, recebeu enquanto repórter, e o valor de distribuição foi esse. Ela conseguiu fazer uma distribuição local que não teve um alcance de 1.000 pessoas, mas teve um alcance de cerca de 30 a 60 meninas engajadas no movimento Delazinho, e que hoje tocam o movimento Delazinho nesse Instagram, né? A Tati, ela fez distribuição na feira local, então o zine acabou sendo um experimento que se tornou um modelo de distribuição jornalística que é considerado um modelo de distribuição jornalística de baixo custo, com público-alvo adolescente, jovem das periferias. Então, se a gente para pensar que esse é o seu orçamento, esse é o seu público-alvo, talvez esse seja o seu produto, né? Um outro exemplo que eu vou trazer aqui é o da Mural. Gabi? Oi. Só rapidinho, que primeiro avisou que ela vai precisar sair, e aí desculpa, Gabi, só para interromper, para, enfim, agradecer a Priscila, e, enfim, também, se ela quiser dar algumas palavrinhas, mas te agradeço muito, Pri, foi massa compartilhar contigo,
E a gente segue aguardando também os materiais, porque vai ser massa compartilhar com a nossa rede. Eu que tenho que agradecer. Eu vou deixar meu contato, as meninas têm meu contato, eu que agradeço tudo. E aí contem comigo, assim, tô às vezes meio doidinha no mundo, mas tô por aqui tentando acertar as coisas e vou compartilhar depois tudo que eu tenho aqui com as meninas e, enfim, depois passo minhas redes também para elas e vocês podem falar comigo depois se quiserem. Obrigada, gente. Parabéns. Muito bom. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, Pri. Estou finalizando já. Vou trazer só mais 2 exemplos para a gente pensar em 3 possibilidades de grana e formatos, né? Rapidinho, só para fechar, e a gente pode, enfim, observações, sentimentos, fatos. Eu queria trazer um exemplo da Mural, porque eu adoro esse exemplo, eu acho que ele conversa muito para quem toca o jornalismo periférico de alguma forma, e precisa pensar uma distribuição que alcance o território, o local específico de onde está falando. Existiu esse projeto da Mural, né, que era para falar de eleições na pandemia. Esse projeto é uma reportagem digital, e esse projeto se tornou um podcast da Mural, e esse podcast foi distribuído através de um carro de som nos locais onde a Mural mapeou que fazia sentido, né, através da estratégia da redação. Esse caminho que a Mural fez foi uma transmídia pela reportagem, pelo conteúdo no podcast disponível no Spotify e pela ação local. E tem um 4º elemento muito importante, que foi o registro dessa ação para se tornar um vídeo no Instagram. A gente percebe que o caminho dessa distribuição jornalística é mais longo. Por ele ser mais longo, ele necessita de mais profissionais. Por necessidade de mais profissionais, precisa de habilidades diferentes. Precisa de uma pessoa da câmera, precisa de uma pessoa da logística para pagar ali o carro, para fazer onde o carro vai circular. Então, a gente pode pensar que esse é um orçamento maior. A gente não consegue fazê-lo sem pensar nos profissionais que vão estar ali, no profissional da ação, no profissional do audiovisual. Mesmo assim, dentro do que hoje em dia a gente vê como distribuição local, é uma solução que faz sentido se o orçamento é baixo, né? Eu adoro esse caminho dessa distribuição da Mural, esse vídeo é incrível, mas é pensar também que é um trabalho maior. A gente tem as habilidades para fazer esse trabalho, a gente tem como entrar nesses 4 caminhos, na reportagem, no áudio, no audiovisual e no carro de som. É um caminho que gera uma potência muito grande, que acaba sendo um case de negócio muito mágico para o seu trampo. No entanto, é um caminho mais longe, que a gente precisa pensar em mais etapas de orçamento, né? Para a gente pensar. E o último exemplo que eu vou trazer é o Chakazap, que é uma possibilidade de distribuição jornalística em grupos de mensagens instantâneas. Então, quando a gente fala do WhatsApp, a gente pode estar colocando o Signal, o Telegram ou qualquer ferramenta que faça esse mecanismo, mas a ideia é que a gente utilize essa ferramenta como uma possibilidade de acesso à informação também. Então, isso exigiria também uma logística de como que vai ser esse texto, o que a gente quer informar. A gente não precisa informar sobre tudo. Uma coisa da distribuição é isso. Se você vai começar a distribuição no seu espaço, você não precisa distribuir tudo que você já fez até agora. Você pode escolher uma editoria, você pode escolher uma pauta específica e distribuir. Então, quando a gente fala do WhatsApp, do Telegram, do Signal, a gente pode utilizar isso. Se você tem uma editoria no seu veículo que bomba, por que a gente não consegue fazer essa transmídia dela para o WhatsApp e trabalhar com ela? Então, o Chakazap não é tudo que a gente faz em nós. O Chakazap foi um momento de checagem de notícias falsas durante as eleições de 2018. A gente direcionou a pauta, a gente vai fazer isso no WhatsApp. Não significa que todas as informações da Enóis, tudo que a gente produzia na Enóis saía no WhatsApp. Era um produto criado para o WhatsApp. Então, essa é uma possibilidade de distribuição jornalística muito boa e propícia para quando você quer nichar algo
está quente, por exemplo. Então, muitas pessoas usam, muitos veículos têm lista de transmissão do WhatsApp para falar com o público, tem lista de transmissão do Telegram para ir jogando as pautas que foi publicada no site. Isso é um mecanismo que está sendo usado. Então, eu acho que, além de ser só um lugar que a gente despacha, o que já foi para o site, a gente pode usar como uma ferramenta com recorte, uma pauta específica, de impacto específico para as pessoas que utilizam o WhatsApp. E a gente chegou no WhatsApp porque era onde mais estava circulando desinformação, fake news, e ali em 2018. Então, era ali que a gente tinha que entrar. Mas, hoje em dia, a gente pode adaptar para qualquer coisa, assim, que esteja muito quente no nosso espaço, no nosso veículo, né? A gente acabou dando... eu conversando com a Alice, percebi que muita gente que fornece, facilita formações na internet, seja coaches, seja youtubers, não sei o quê, enfim, estão facilitando formações remuneradas, estão utilizando o Telegram como uma ferramenta de distribuição dos seus conteúdos. Então, é um nicho específico. O Telegram virou um momento pós-classe desses formadores de aprofundamento dos conteúdos, engajamento, interação dos alunos desse determinado facilitador, e isso acabou sendo uma solução, porque geralmente são facilitadores com 200 mil inscritos, são facilitadores, enfim, que são muito engajados no YouTube. Então, o Telegram acabou sendo uma ferramenta de distribuição que consegue nichar a galera que está na aula, sabe? Não só o inscrito. Então, a gente sempre pode ter as ferramentas do WhatsApp, do Telegram, do Signal, como uma ferramenta de distribuição, de experimento de um nicho específico do que a gente trabalha. E esse é o exemplo da Enóis, né? O Chá Casado. Conheça se você não conhece. 2018, checamos as notícias falsas, tudo, e devolvemos apurada para as pessoas, e acabou sendo um experimento também da gente entrar nessa ferramenta, porque a gente ainda não tinha entrado. E não só com lista de transmissão ou com a nossa rede de pessoas que já estão aqui na Nós. Eu vou parar a transmissão, Alice. Gabriela, é só uma dúvida. Bom dia. Fala comigo, deixa eu te ver. Luiz. Gabriela, eu queria saber o seguinte, vocês agora, nas eleições de 2022, vocês pretendem continuar, ampliar esse check-up? Porque, pelo que eu estou percebendo, isso está se tornando, assim como tem outras ferramentas de checagem, né, das grandes mídias, né, e também, pode ser que eu esteja falando grossa aqui, né, mas tudo bem. O boatos.org também, que está sendo nessa parte de notícias falsas, está sendo muito bem assim ampliado, né? Agora também o G1, né, que trabalha também com isso, com fato ou fake, enfim, essas coisas. Vocês pretendem também aí de nós ampliar para que se chegue também ao nível destas? Será que vamos, Tanara? Então, eu acho que essa é uma... como é que fala? Uma provocação que a gente tem começado a falar, né? Muito eu e a Nina no sentido, e aí, as eleições estão chegando, a gente vai tocar, vai fazer o que em relação a isso, construir o que em relação a isso. Eu não sei te responder se a gente vai fazer isso. Eu acho que as chefonas podem dizer se existe algum pensamento, mas o que eu penso em relação a isso é que é mais uma oportunidade da gente experimentar um formato de distribuição jornalística para alcançar as pessoas que a gente quer, e talvez não seja o Chá Casado, talvez seja hoje um Instagram. Ali em 2018 foi, talvez hoje seja um Instagram. Talvez a gente precise de uma ação que fale com pessoas determinadas. Talvez a gente precise fazer uma pesquisa do que o cenário de 2022 vai nos apresentar onde a circulação vai mais circular de forma errada. Então, eu acho que antes da gente propagar uma ferramenta que já foi utilizada, que deu certo, a gente precisa fazer uma nova pesquisa
do público que a gente gostaria de falar e como que a gente pode falar sobre eleição especificamente para esse público. Porque mesmo que o Checasap seja uma coisa que brilha muito os olhos do jornalismo, né, e a gente ainda é chamado para falar sobre ele, ainda essa pergunta vem até hoje, a próxima eleição vai ter Checasap de novo? Eu acho que o cenário diferente também possibilita que a gente faça pesquisas, entendendo qual que vai ser a demanda de agora, e experimentando isso através da distribuição jornalística. Eu, particularmente, não acho que é o Checasap, mas, sabe? Mas talvez seja um Instagram, talvez a gente precise ir fazer um Checagram, entendeu? 2022, a gente precisa entender um período pós Donald Trump e Bolsonaro para falar de eleições no âmbito do Brasil, né, de governo. Então, a gente ouve muito essas provocações e eu acredito que o formato possa e precise ser outro, e que a gente deve, assim, experimentar a partir do que a gente já fez na nós até hoje, né? O nosso público está muito mais direcionado, a gente consegue entender quem são as pessoas que chegaram de 2018 para cá, como que a gente quer se comunicar com elas. Então, acho muito justo e vem muito nessa provocação do Checasap 2022, mas eu acho que a gente pode, inclusive, utilizar a distribuição jornalística como uma forma de a gente começar a apurar como é o melhor jeito de falar, né? Talvez seja um carro de som, talvez seja um zine, enfim, talvez não seja o Checasap. Talvez seja o Brega Protesto aqui do Recife, ou o Rádio Post, como falou o Hélio. Bom, acho que a gente vai terminando, pessoal, o Redação. Quem tiver dúvidas, mais perguntas, quiser continuar esse papo com o Gabi, manda um e-mail para a gente, entre em contato com a gente. Também segue as nossas redes, que a gente vai estar divulgando em breve os links para quem quiser receber o guia de distribuição, né, que é onde Gabi se debruça sobre esse tema, vai detalhar tudo aquilo que ela trouxe para a gente. E aí a gente também vai mandar para vocês depois um resumo do que foi o evento e o link que fica no YouTube, para quem quiser rever, enfim, né, ficar com mais dúvidas. A gente também deixou um formulário aqui no chat, que seria bem legal se vocês pudessem responder com feedback do Redação. Inclusive, se quiserem propor temas e tal, é só entrar em contato com a gente também. Então, agradeço a Gabi. Abra o microfone, Gabi, para, enfim, se você quiser falar algumas palavrinhas finais, mas agradeço todo mundo aqui que esteve com a gente hoje. Um beijo, gente. Um cheiro. Obrigada pela escuta. É sempre muito bom fazer esse teste de falar de distribuição, porque a gente está iniciando esse processo de falar para fora. Então, é sempre um grande exercício. Então, podem mandar as coisas, porque para a gente aprendizado, registro, criar metodologia, manda todas as perguntas de Checasap, de zines, do que vocês pensam que é a distribuição, de como vocês enxergam a distribuição a partir de como vocês cresceram vendo isso. Isso para a gente é muito rico. A gente, Isa, que fala mais com vocês, consegue recolher isso e a gente transformar em metodologia. Então, muito obrigada pela escuta. Beijos.